Dê graças a Deus pela vida de Jesus que foi entregue no meu e no seu lugar. Não olhe ao redor nesse momento. Feche os seus olhos e olhe para Ele. Hoje comemoramos, celebramos a Páscoa, o dia da ressurreição do nosso Senhor, o dia em que Ele voltou à vida, para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida. A palavra de Deus diz que porque Ele morreu e ressuscitou, nós podemos viver uma nova vida. Romanos 6, versículo 4 diz que nós podemos viver uma nova vida, porque Ele vive, porque Ele não está morto, porque o nosso Rei ressuscitou. Ele não ficou naquela cruz, Ele não ficou naquele túmulo, Ele ressuscitou. Eu e você podemos ter uma vida maravilhosa, uma vida livre de pecado, uma vida livre de julgos, uma vida livre de escravidão, irmãos. Celebre a vida do Rei, o Rei que morreu e ressuscitou. Hoje não é uma data comum, irmãos. Hoje nós celebramos a razão de ser do cristianismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não seríamos diferentes de outras religiões, porque o Deus deles morreu também, mas o nosso foi o único que ressuscitou e que está vivo e que ora, intercede pela nossa vida e que nos cura e que nos prospera e que está à destra do Pai, intercedendo pela mim e pela sua vida. Nós temos um Rei que está vivo, e porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Eu não tenho medo da morte, porque a morte, aonde está o seu grilhão? Jesus já levou. A morte eterna não é mais um medo para nós, porque nós estamos salvos em Cristo Jesus. E mesmo para os que estão aqui, que não têm certeza ainda, mais tarde nós vamos fazer um apelo para que você tenha certeza, assim como a maioria aqui, de que se nós morrêssemos hoje, nós nos encontraríamos com o nosso Rei, porque nós estamos salvos por causa dele. Amém, minha gente? Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Celebre, seja grato, diga obrigada, Jesus, por sua vida, em troca da minha vida, por sua morte no lugar da minha morte, e pela sua vida hoje, que foi dada para mim, para que eu tivesse vida. Amém, irmãos? Aleluia. Eu estou empolgada, irmãos. Há algo extraordinário para ser liberado hoje. Receba do homem de Deus, receba da porção do Espírito hoje. Não é mais um culto, irmãos, é o culto, aonde Deus vai falar, aonde Deus vai operar nesse lugar, porque aqui tem homens e mulheres de Deus que amam a Jesus. Amém? Oh, glória. Cumprimente seu irmão que está aí próximo a você. Dê graças a Deus pela vida dele. Seja grato por ele estar aqui. Cumprimente, diga bem-vindo, meu irmão. Você é bem-vindo aqui na nossa casa, na nossa igreja. Amém, querido? Glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Nós gostaríamos de saber quem está hoje aqui na nossa igreja, nos visitando pela primeira vez hoje aqui nessa casa. Fique de pé se você puder, ou levante sua mão, não, fique de pé para a gente ver como você é bonito em pé. Fique em pé. Tem alguém que está visitando? Tem uns irmãos lá atrás, dê um tchauzinho. Estou lhe vendo, meu filho, eu estou lhe vendo. Seja bem-vindo. Tem um casal ali atrás, sejam bem-vindos. Fique em pé para o povo. Olha para trás, minha gente, vê o povo. Fique em pé de novo, minha gente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Bem-vindos à nossa casa, à nossa igreja. E ai, meu Deus, que dia maravilhoso. Eu queria saber se como é o nome da filha de Fabrícia? Ela está aqui. Vitória está aqui embaixo, a filha de Fabrícia. Queria que ela ficasse em pé. Eu não sei se ela está aqui na igreja. Vitória está aqui. Cadê Vitória? Vitória e Fabrício, elas são mãe e filha que se converteram há algum tempo aqui na nossa igreja, e elas têm uma doceria. Elas fazem doces e bolos, trufas, chocolates, e elas ofertaram para as nossas crianças hoje um mimozinho de chocolate. A igreja ofertou uma parte do material, ela não quis receber a mão de obra, ela disse que seria uma oferta. E embora a Páscoa não seja chocolate, as crianças sabem disso, tá bom? E elas aprendem aqui, e você também ensina em casa, que eu sei.
mas não é pecado elas receberem alguma coisa de chocolate. E eu queria uma salva de palmas para a irmã Fabrícia, para a profeta Rita também, eu não sei se ela está aqui. Ela também fez uma doação bem generosa de chocolates, pirulitos, pipoca. Eu sei que lá em cima está uma abundância. Eu comi uma pipoca das crianças. Deus viu o pastor também. Eu comi uma pipoca das crianças. E está uma abundância lá em cima. Elas ofertaram para a nossa igreja. A gente é grato a Deus por isso. Cada coração que Deus move. Além de dar o seu dinheiro, dízimo e oferta, né, na casa do Senhor, no momento do dízimo, da oferta. Às vezes as pessoas não têm um dinheiro, mas elas têm um talento. E sabe que você pode ofertar também o seu talento para o Senhor. Irmã Fabrícia, ela disse, olha, eu queria dar uma oferta para a construção, mas hoje o que eu sei fazer são esses doces. Eu posso ofertar a minha mão de obra. Irmãos, e foi uma mão de obra, foram muitas unidades. Ela acabou de entregar, a equipe está finalizando lá em cima. E foi uma oferta ao Senhor que ela deu. Nossas crianças estão desfrutando. Então, talentos, um dom que você tenha. De repente, você quer dar algo para o Senhor em forma do seu trabalho. Também é uma oferta ao Senhor, amém? Não é só dinheiro. Dinheiro é uma das formas. Tem época na vida da gente que a gente não tem dinheiro. Quem aqui já passou a época da sua vida que você não tinha dinheiro? Levante sua mão. Só nós 15 não tinha dinheiro. Só nós 78. Só nós 120. E se for todo mundo levantar a mão, todo mundo passou um tempo, né? Um dia, uma semana, um mês que você não tinha um dinheiro, uma espécie, né? Em dinheiro. Mas você deu algo ao Senhor em forma de oferta, de um trabalho ou de um serviço que você preste. E a gente quer ser grato a Deus por isso, pela sua fidelidade aqui nessa igreja. É tanto talento. A empresa que ofertou para o banheiro das meninas a plotagem, tá lindo o banheiro. Gente com tanto talento que cuida, que faz as coisas. E se aliste, faça alguma coisa, doe alguma coisa. É tão bom dar, é melhor dar do que receber. E quando você dá, você se motiva a você mesmo, a estar sempre dando e ofertando algo para o Senhor. Então, quem vai dizimar e ofertar hoje precisa do porta-dízimo, do porta-oferta. Levante uma de suas mãos. Tem as modalidades também em Pix para quem quiser fazer. Tem alguns irmãos nossos que estão viajando, que ficaram com os parentes, né, em outra cidade, no interior, mas eles estão lá guardados pelos anjos do Senhor. Então, já mandaram mensagem que está tudo bem, está todo mundo, graças a Deus, comendo peixe. Oh, que delícia. Amém, irmãos? E graças a Deus por isso. Ainda tem pessoas que estão com a mão aqui, o irmão Eleri, irmão Miguel também. E, meu Deus, é tão bom ser crente, né? Ai, meu Deus do céu, hoje é Páscoa. Jesus ressuscitou. Ai, meu Deus, Ele está vivo. Eu já, desde de manhã que eu choro, orando, adorando. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, a gente não estaria vivo, né? E graças a Deus pela oferta maior que Deus deu, que foi Jesus. O que a gente não pode dar para Deus? Quando Deus já deu tudo que Ele tinha para nós. Né, um dinheiro, um tempo nosso para servir na igreja, para servir a um irmão, é o mínimo, né, Grace, né, Everton? Deus é fiel, Deus é bom e fiel, amém? Todo mundo já está com seus dinheiro aí colocado? Aleluia, vamos dar graças a Deus. Pai, nós somos agradecidos demais, Senhor, porque nós temos algo para dar ao Senhor, sempre nós vamos ter. E nós só podemos dar porque primeiro nós recebemos, Senhor. O Senhor é aquele que multiplica a semente ao que semeia e dá pão para o alimento. E de acordo com a sua palavra, Pai, nós estamos aqui sendo semeadores que nunca teremos falta de sementes. O pão no nosso lar nunca será escasso. Eu declaro para as famílias dessa igreja pão em abundância, suprimento abundante para eles e para suprir a outros. Eu declaro, Pai, que essa semente está sendo lançada. Ela sai da nossa vida em fé e gera em fé uma colheita maravilhosa para nós, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode vir ofertar. És para sempre vencedor.
Aleluia. Obrigado, Pai, por tua presença. Eu te dou graças pelo Espírito Santo, por tua palavra, por tua bondade, por tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor é a nossa libertação, a nossa passagem para uma nova vida, para andarmos em novidade de vida. Eu consagro a minha vida, a vida do seu povo. Mais um culto. Que honra estarmos aqui, Pai, na tua presença. É um prazer. Não é um sacrifício, não é algo difícil. É bom estar na casa do Senhor, ouvir a tua voz, crescer. Eu te dou graças, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para aprender de ti, Pai, e te conhecer cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu estava ali, aí eu percebi que o terno de Vônia combinava mais com a minha calça. Aí eu disse para Aleph, diga a ele, o mestre mandou pegar. E Aleph não teve coragem, eu fui lá. Obrigado, pastor Vônia. Então, um louvor maravilhoso, pode sentar. Quero dizer como vocês. E você, meu filho, você está bem? Eu estava ali com vontade de lhe abraçar. Eu não abraço você, eu te amo demais. Eu quase subi para lhe abraçar. Te amo muito também. Deus é bom. Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom que você veio. Diga para o seu vizinho que bom que você veio. É maravilhoso, irmãos. Cada pastor tange as suas ovelhas de acordo com o Espírito Santo. Ele coloca no nosso coração. E Deus colocou no meu coração, não tenha EBD domingo por conta para ser um domingo da família, né? Eu sei que vocês amam o Senhor tanto quanto eu. E estamos aqui. E eu até estou surpreso, pensei que ia vir menos gente. E eu quero dizer para o visitante que eu sou o pastor Fábio. Cássia não me apresentou, mas eu me apresento. Você conhece, mas o visitante não. Sou pastor da igreja, aqui tem os pastores auxiliares. Cássia, que estava aqui, era minha piveta, minha namorada. Ela que está me suportando já. Quantos anos mesmo, amor? 28, né? Entre namoro e noivado, 30 anos, eu imagino. Ela que ficava pedindo prova de amor, eu não sou evangélico aí, graças a Deus. Estou brincando. Ela nunca fez isso, não. Ela nunca fez isso, não. Nem eu. Deus é bom. Quem fazia isso era a Margarete com o Vônia, mas o Vônia foi firme até hoje. Aproveita que ela não está aqui, a gente fala mal, né? Como eu estava dizendo, brincando, falei, sabia que você estava aí. Eu juro pela alma da minha sogra que você estava aí, eu sabia, estou brincando. Vamos lá. Tá tudo bem? Estou muito feliz, eu me sinto à vontade. Eu me sinto, de fato, como se estivesse na minha casa, né? Como eu sou aqui, eu sou em casa, eu sou em qualquer lugar. E eu quero dizer que eu amo você. E que às vezes nós não temos resposta para todas as coisas, mas o Senhor é bom e sempre permanecerá bom. Amém. Deus nunca vai falhar, Ele é o Deus da palavra dEle. E a gente sempre ora para dar uma palavra. Meu Deus, a palavra é para falar da Páscoa, que é uma coisa boa para nós, povo de Deus, amém? Mas sempre tem alguma coisa para Deus tratar conosco. E eu estou muito feliz em ser esse canal de Deus para a sua vida, né? Primeiro nós recebemos e depois a gente entrega. Então o tema hoje é Jesus e a nossa Páscoa, como vocês mesmos viram no grupo de informações da igreja. E aqui em Hebreus 11, 28, eu estou lendo na King James, falando da Páscoa. Ele faz uma referência da primeira Páscoa, o escritor de Hebreus, da história, que foi lá em Êxodo 12, vamos ler também esse Êxodo 12, mas diz aqui o escritor de Hebreus 11, 28, por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então, há salvação em Deus, amém? Há salvação na presença de Deus, e isso é maravilhoso. Então, esse escritor de Hebreus faz uma referência à primeira Páscoa da história humana, né? E fica claro aqui, a definição de Páscoa é Parasque ou Pesach, né? Parasque no grego, Pesach em hebraico, que é passagem, amém? Passagem para uma nova vida, libertação, e refere-se à passagem
do povo, da saída do povo do Egito, da escravidão para Canaã, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Amém? Então a primeira Páscoa foi celebrada com esse intuito. Então eles pegaram um cordeiro que apontava para Cristo, aspergiram o sangue, houve juízo no Egito, e o sangue do cordeiro ia estar nos umbrais da porta, onde um anjo destruidor passasse, visse o sangue, não haveria morte naquela casa. Então o povo hebreu, porque participou dessa celebração da Páscoa, eles ficaram livres. Amém? Vamos ler aqui em Êxodo 12, versículo 1. Vamos ler do 1 até o 6, até o 7. Depois vamos seguir com o 11 ao 14. Do 1 ao 7, do 11 ao 14, Êxodo 12. Eu estou bem, né, com esse blazer de vôlei, que eu não olhei no espelho, eu olhei a cor da calça, disse, combina mais. Tira uma foto aí, minha genra. Agora eu estou mais seguro. Êxodo 12, 1. A primeira Páscoa da história humana. Então, Páscoa, antes de ler, é mais do que chocolate. Amém? E coelhinho não coloca ovo. Amém? Então, Páscoa, na verdade, é ter Cristo em nossos corações. Páscoa é mudança de vida. Você está pronto? Então vamos lá. Posso falar tudo? Amém. Você não vai ficar chateado comigo? Amém. Eu imaginei. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que era o mês de Nisan, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir o cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. Amém? Cada um puder comer, porque participamos do corpo e do sangue de Jesus. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos e os guardareis até o 14 dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolorará à tarde. Então, esse cordeiro apontava para Cristo. Amém? E eles escolheram o cordeiro no 10º dia e no 14º dia ele iria ser imolado. Amém? Então, eles observaram em 4 dias se havia algum defeito no cordeiro. Era esse um dos objetivos na lei, para olhar, porque o cordeiro tinha que ser sem mácula, sem mancha, e foi assim que Jesus apareceu para a multidão no 10º dia. Amém? Jesus, ele não se deixava revelar, porque não tinha chegado a hora dele, ninguém sabia ao certo quem ele era, algumas pessoas, e ele sempre dizia, não diga o que aconteceu, porque não chegou a hora dele ser provado como cordeiro. E no 10º dia, você vai ver que, com exatidão, no 10º dia ele aparece para a multidão. Parece que ele estava com um transtorno de identidade ou coisa desse tipo. Parecia uma outra personalidade, porque de repente ele muda de figura e diz, agora eu quero ser ovacionado. E ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, hosana, porque toda a multidão estava aprovando ele para o sacrifício. Isso no 10º dia, e assim vai, e foi provado por todos. Por último, por Pilatos, olha, eu não vejo nele defeito algum, erro nenhum. E ali Pilatos, sem saber, estava aprovando Jesus como sacrifício, no 14º dia. Amém? Então, não quero entrar nos detalhes, mas nós sabemos, teologicamente, que esse 14º dia não foi uma sexta-feira, foi uma quinta-feira à tarde, porque não era a véspera de um sábado semanal, era a véspera de um sábado especialmente sagrado, um shabat sagrado. Não se deu num sábado semanal, era véspera da Páscoa e os corpos não poderiam ficar na cruz. Amém? Então era a véspera de um shabat especial, que não necessariamente cairia em um
em uma sexta-feira ou em um sábado semanal. Mas se formos observar o 10º dia até o 14º dia, ele não foi morado no 15º dia, mas no 14º, que é uma quinta-feira à tarde, e você vai olhar e vai dar 3 dias e 3 noites. Amém? Porque na cultura judaica, um feriado nacional é um Shabat especialmente sagrado. Como, por exemplo, a festa de Lua Nova, Tabernáculos, Pentecostes. Lá para ele é um Shabat especialmente sagrado. Para nós é o Natal, é um Shabat especialmente sagrado. Independente de se cair na terça ou na quarta, é um dia de descanso, é um Shabat. Amém? Então, quando traduzem a Bíblia sem observar a cultura, aí traduzem pensando que é uma véspera de um sábado semanal, e não era. Ok? Mas eu não quero entrar nesse mérito. E voltando aqui para a leitura. 11. Ao comer, estáis prontos para partir. Cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. Diga comigo, é a Páscoa do Senhor. Então, Páscoa é passagem. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como de animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando ouvir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas nossas gerações, e celebrareis por decreto perpétuo. Então, essa primeira Páscoa era a sombra ou prenúncio de Cristo e dos nossos dias de hoje. Porque já se cumpriu, ele já veio. E hoje celebramos a verdadeira Páscoa, justamente por isso, porque o verdadeiro Cordeiro já foi imolado. Amém? E o sangue dele nos purifica, o sangue dele nos protege de todo o pecado. Em João, capítulo 1, versículo 29 e 30, eu vou só fazer uma citação. Diz aqui, no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: depois de mim, vem um homem que tem a excelência, pois já existia antes de mim. Então, João também reconheceu Jesus como aquele Cordeiro que foi pré-anunciado ali na primeira Páscoa, o nosso Cordeiro pascal. Amém? Jesus veio com esse objetivo. Mas, 1 Coríntios 5, versículo 7, vamos para lá agora, e vamos estar trabalhando muito, vamos ler algumas vezes esse versículo. Esse versículo vai nos trazer uma luz, né? Vai começar a nos trazer uma luz. Qual é o grande objetivo da Páscoa? Amém? O grande objetivo da Páscoa, além de nos salvar, nos proteger, uma proteção do sangue de Jesus sobre nossa vida, e você tem que vigiar, declarar o sangue de Jesus sobre sua casa, declarar o sangue de Jesus sobre seus filhos, sobre a sua família. Amém? Olha o que diz em 1 Coríntios 5, 7. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado. Então, nesse texto lido, o apóstolo São Paulo define bem o que é a Páscoa, tanto para os judeus quanto para nós. Significa, de fato, uma passagem para a nova vida, onde Jesus, o Cordeiro, eu falei, foi imolado em nosso lugar, crucificado pelos nossos pecados, a fim de que, assim, da mesma forma que o povo saiu da escravidão do Egito, na primeira Páscoa, nós saímos das trevas para a verdadeira Páscoa, para uma nova vida. Assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado. Então, Paulo aqui estava se referindo aos pães asmos. Era uma festa também, junto com a Páscoa, que dava início à Páscoa. Era um pão sem fermento. Esse pão asmos significava pureza e santidade. Era comido antes da Páscoa, porque não pode haver misturas, não pode haver impureza na minha nem na sua vida. Não pode haver misturas. Então, nenhuma impureza, não pode haver nenhuma impureza doutrinária. Amém? Porque Jesus mesmo disse, cuidado com o fermento dos fariseus. E ele se referia à doutrina dos fariseus. Não pode haver nenhum pensamento ou comportamento do velho homem,
porque estamos unidos com Cristo, porque na Santa Ceia, eu e você participamos do seu corpo e do seu sangue, quando comemos do pão e bebemos do cálice. Por isso que Paulo disse, você é massa nova, não pode ter fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa, não pode haver mistura. O nosso Cordeiro Pascal já foi sacrificado. Você é povo de Deus. Sem esse entendimento, você não vai viver a verdadeira passagem, a verdadeira Páscoa. Então, a Santa Ceia é uma refeição de celebração da Páscoa, que eles comiam na festa de Pães Asmos, para dar início à Páscoa, que fazia referência à passagem do povo hebreu da escravidão para a liberdade, como eu falei. É uma refeição que representa a nossa comunhão com Cristo, porque comemos da sua carne e bebemos do seu sangue. Então, viver com uma vida dupla, com comportamentos influenciados por ideologias, ideias que desagradam a Deus, é desrespeitar e desonrar o próprio Senhor e não entender o que significa a Páscoa. Então eu estou trazendo uma reflexão um pouco dura para um dia que, entre aspas, para o mundo é um dia de paz e de amor. Mas eu quero convocar você, porque eu estou sendo um instrumento de Deus, eu já falei para a Cássia hoje, para preparar a noiva para as bodas do Cordeiro. O mundo pode pensar em chocolate, em paz e amor, mas eu estou pensando em compromisso, em trazer à tona o significado da Páscoa, mudança, passagem. Olha o que Jesus disse em João 6, versículo 53 ao 57. Então não pode haver misturas na minha e nem na sua vida, nem de comportamento, nem de ideias doutrinárias, nada. Amém? Nós somos massa nova. Cristo já morreu, Ana Paula, e somos massa nova. Somos nova vida. Olha o que diz aqui. Estamos construindo algo. Vou chegar no ápice da mensagem agora. Olha o que Jesus disse. Então Jesus nos advertiu. Diga, Jesus adverte. Diga, Jesus ama. Por isso ele adverte. Jesus, ele não estava falando com um tom, oh meus filhinhos, ele advertiu. Eu não queria saber como estava o rosto de Jesus. Ele era cheio de amor, mas ele advertiu. Em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne, o meu sangue, tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então, a Santa Ceia é uma celebração da Páscoa. Amém? O corpo e o sangue. A Santa Ceia é uma confissão pública de fé. É uma consagração a Ele, ao que Ele fez e ao que Ele fará. Amém? Santa Ceia tem muitos benefícios. Nós focamos sempre que Ele nos curou, Ele nos redimiu, mas você precisa entender que o maior objetivo da Santa Ceia se chama consagração, renúncia, comprometimento. Então, voltando, como eu falei que iríamos trabalhar muito 1 Coríntios 5, voltando para 1 Coríntios 5, vamos ler o contexto, vamos ler o versículo anterior e alguns versículos posteriores ao 7. Vamos ler do 5 ao 11. 1 Coríntios 5, do 6 ao 11. Pergunta para o seu vizinho se está tudo bem com ele. Amém? Eu fico preocupado, vocês são meus filhos, irmãos. Eu não queria falar essa mensagem, mas o Senhor disse para pregar essa mensagem. Eu queria falar algo bom, você é curado, sarado, próspero. E é verdade, amém? Mas eu quero falar o outro lado que precisa ser falado. Olha o que diz. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho. Comportamentos, vícios, linguagens obscena, maledicência, obras da carne. Vocês estão comigo? Mistura doutrinária, o que é que tem? Eu posso pensar assim. Você não pertence a você mesmo. Você é consagrado. Você participa do corpo e do sangue do Senhor. E isso é sério. É um só com Ele.
Você e eu não podemos mais viver de qualquer forma. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Já vos adverti por carta, que não... Uau, isso é sério, irmãos. Isso é sério. Não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais que estão no mundo. Vou parafrasear agora. Elas precisam de luz, precisam que você chegue perto, precisam que você tenha tolerância com ela, precisam de salvação, precisam de referência. Não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos ou ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Amém. Uau. Então, eu quero ler algumas observações. A Páscoa nos envia uma mensagem de que devemos amar e perdoar uns aos outros, assim como Jesus fez. Mas também envia uma mensagem de arrependimento, porque sem essa mudança não haverá perdão. A Páscoa nos envia uma mensagem de consagração e mudança. A Páscoa nos envia uma mensagem para vivermos uma vida nova com Cristo, na liberdade do jugo do escravo, da escravidão do pecado. Não é uma mensagem do coelhinho da Páscoa, mas do Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa vida. A Bíblia diz para você reprovar e condenar as obras infrutíferas das trevas. Não dá mais para ser tolerante. Devemos amar uns aos outros, mais um convite da Páscoa. Devemos amar uns aos outros, mas também devemos amar e respeitar o Senhor. Devemos amar uns aos outros com o amor que vem dele, um amor que agrada a Ele primeiro. Devemos amar todo mundo, mas devemos amar primeiramente o Senhor. Não vamos negociar o caráter, a nossa vida, o amor que temos por Deus para agradar pessoas que são carnais. Isso não é Páscoa, irmãos. Isso não é Páscoa. Depois eu dou uma oferta, Cássia, porque você está... Estou brincando com você. Vamos aqui para 1 Coríntios 11, 26. Ainda bem que eu não fui o escritor. Eu acredito, John, que se eu tivesse naquela época e fosse escrever uma das cartas, eu ia escrever essas coisas. Ou o que Tiago disse, ou o que Paulo, às vezes duro, disse. As partes mais duras, eu acho que quem iria escrever seria eu e Cássia. Mas por trás disso, irmãos, a gente tem que definir. Não dá mais para ficar em cima do muro. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Fale quem quiser ao nosso lado, vamos mergulhar. Quem não quiser vir, siga. Diga para o seu vizinho, quem não quiser vir com você, siga. A Bíblia diz para olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. A Bíblia diz para deixar todo o peso, todo o pecado que tem nas mentes nos assedia. Então precisamos entender que não dá mais tempo a perder. Precisamos nos encher do Espírito. Eu não estou falando para você deixar de se divertir. Você pode se divertir com Cristo, mas vou ser mais claro. Aquele que não perder a sua vida por amor a mim, Jesus disse, é a primeira ordem: crescendo os meus seguidores, negue-se a si mesmo. E foi a mensagem que o Senhor me deu. Amém? Eu amo muito vocês. Eu não sou a pessoa mais perfeita, nem serei, nem o melhor pastor do mundo. Mas eu tenho trabalhado com essa menina aqui, eu e minha esposa, para ser uma referência para vocês, irmãos. O evangelho é coisa séria.
Evangelho é coisa séria e precisamos começar a pesar na balança o que é o amor, o verdadeiro amor. Não podemos quebrar mais princípios. Princípios de honrar o Senhor, de honrar as autoridades, de honrar pai e mãe. Não podemos viver mais como se fôssemos qualquer pessoa, crentes vivendo como ímpios. Não podemos. Não podemos. Olhe a seriedade da palavra. 1 Coríntios 11, 26. 1 Coríntios 11, 26. Deus é bom. Portanto, todas as vezes. O que são todas as vezes? Todas as vezes. Diuturnamente. Atentos. Todas as vezes que comereis deste pão e bebedes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo, nós participamos com ele, da sua carne e do seu sangue. Come e bebe para a sua própria condenação. Eu tremi diante do Senhor quando eu leio isso, com essa consciência. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. E vários que já dormem. Aqui se refere à morte prematura. Por não perdoar, por não respeitar e honrar as pessoas devidas, por fofocar, por disseminar mentiras, por viver vida dupla e de aparência. Por que eu estou dizendo isso? Deus me revelou. Leia a carta de Coríntios. Havia desunião, havia grupinhos. Um é de Paulo, outro é de Apolo. Havia fofoca, havia insubmissão, havia negligência. E isso abriu uma brecha para enfermidade, para doenças prematuras. Eu não estou dizendo que toda doença é uma brecha, mas estou falando dentro de uma linha, de um contexto, onde o coração sujo, com mágoas, com insubmissão, pessoas que falam mal das outras, não maior facilidade, mas você é de Cristo. Acaso não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é sério, irmãos. Precisamos amar as pessoas. E aqui o 31 diz: contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Então, precisamos entender o temor do Senhor. Tito 2, versículo 11 ao 14. Eu já estou encerrando, graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Deus não quer que ninguém morra prematuramente. Ele faz de tudo. Eu me lembro da minha mãe espiritual, minha primeira mãe espiritual, Mãe Ruth. Mulher de Deus, mulher de Deus. Que mulher de Deus. Ela foi arrebatada para o terceiro céu e ela quase ficou em depressão quando voltou, porque ela queria fazer cores que ela não conseguiu ver no céu, misturou vários lápis. Ela, meu filho, eu achava tão bonito ficar olhando o pôr do sol, as estrelas, hoje eu acho tudo feio. Quando eu fui lá, ela foi arrebatada, uma mulher de Deus. E ela tinha um culto lá no cenáculo, hoje não tem mais, infelizmente. E tinha um evangelista que sempre estava por Aracaju, ia lá, era um culto famoso. E esse evangelista era um homem com muita cura, milagres. Curas e milagres. E ele era usado por Deus, curas e tudo. Voz ou outra, ele desviava do caminho do Senhor. Ele era tão ungido que quando descia do cenáculo, ela via, o rosto dele parecia um sol, tanta unção. Mas ele tinha essa inconstância. Vai e volta. Ministrava uns meses, ganhava alma, daqui a pouco caía no álcool e... Até que um dia, ele descendo, ela não estava subindo mais no cenáculo, já bem idosa. Ela me contou, para mim e para Cássia. Não sei porquê, ela contava muitas coisas para mim. Eu acho que ela queria com alguém para conversar. Mas eu não era tão maduro o suficiente para entender essas coisas grandiosas. Mas ela contava para mim. Eu acho que Deus sabia desse dia e de outros dias, de coisas que eu aprendi. E ela
disse, quando ele desceu, o Espírito Santo disse a ela: diga a ele que é a última vez que ele vem, porque eu estou preparando ele para levar. Porque ele tem esse problema com vício e ele não quer se corrigir. Já tentei várias vezes. E ele, para que ele não seja condenado com o mundo, eu vou levá-lo. E ali, uma semana depois, ela disse a ele disse, baixou a cabeça, disse: eu sei. Ele pregou, saiu. Com uma semana ali, ele partiu para o Senhor. Sabe, hoje eu vi uma nota no meu espírito. E é com muito temor e tremor que eu falo isso. Eu me esqueci o nome dele. Um pregador que, Irmão Reagan, foi muito usado. Ele tinha problema com a comida, ele comia demais. Ele tinha 2 problemas no caráter dele: comia muito e tinha problema com o dinheiro. Pedia ofertas no momento errado. Deus usava ele com cura, ele era um evangelista. Estou quase me lembrando o nome dele aqui. Ele era evangelista e ele via aquelas curas, aproveitava. Aqui é o momento de pedir dinheiro, ele pedia. A unção, o microfone, ele não me aprova. É o meu caráter. A unção é de Deus, não é minha. Eu posso aumentar buscando, alinhando o meu coração, mas o que me aprova é o fruto do Espírito. A unção aprova o meu cargo, respalda o meu cargo, mas não a minha vida. É o fruto do Espírito. É o quanto eu vou ser honesto, o quanto eu vou amar as pessoas, o quanto eu vou ser corajoso para confrontar em amor, corrigir, disciplinar. E esse homem, ele tinha esse problema, pegava dinheiro, mesmo sendo ungido, na hora errada, aproveitava a gratidão do povo, vendo curas, aí fazia oferta. E ele também comia demais. E o irmão Reagan foi 2, 3 vezes: olha, você precisa se corrigir, se arrepender do seu caráter. Você pega dinheiro na hora errada e o Senhor disse que já falou com você, as outras pessoas estão me usando. Você está dando besta para o diabo, você vai partir antes do tempo, porque você come demais. Você é glutão. Glutonaria, obras da carne. E a Bíblia diz: se inclinam para a carne, se inclinam para a morte. E ele não julgou a si mesmo. E ele partiu antes do tempo. Acho que pregador de cura partiu com 42 anos, foi 38, algo desse tipo. Estou ainda com a fisionomia aqui dele, na minha mente. Eu não me lembro dele. Mas precisamos entender que existe isso também. Aqui em Tito 2, não é que Deus mata, Deus é amor. Mas a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Deus não quer perder você para o diabo. Sabe, Deus vê às vezes que a gente está indo num caminho, um abismo chama outro abismo. Você imagine alguém no álcool, caído lá, no pecado e partir. Então precisamos rever nossa vida. Eu fico perplexo eu fico realmente escandalizado como pessoas perdem para um prato de comida, sem domínio próprio. É escandaloso para mim. Teve um irmão, não é daqui, nem vou citar nomes: pastor Fábio, estou gostando, quero a receita, o que é que você está fazendo? Você está bem magro, você está não sei o que. Eu falei: confissão da palavra. Não, quero fazer, o que é? Aí eu disse: deixa eu tomar açúcar, trigo, que e leite, lactose, glúten, açúcar, você inflama o intestino, fica doente, não é bom. Aí não, meu açúcar não deixa não. Você vai perder para um açúcar, você é melhor do que isso. Então viva a sua vida. Todo inflamado, todo cheio de creca. Eu saí indignado. Como pessoas não conseguem vencer um prato de comida. Precisamos vigiar. Vocês estão aqui? Eu acredito que vocês estão pensando, né, irmão? Vamos aqui para Tito 2:11 para ficar mais leve. Do 11 ao 14. Porquanto a graça, o que é a graça, irmãos? Diga: é a manifestação do amor de Deus por mim. Porquanto a graça de Deus, quero parabenizar vocês dois, viu? Estão comportados. Parabéns para vocês dois, viu?
Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Amém? Ela nos orienta. Embora ela nos salvou, nos perdoou, mas não foi para você viver de qualquer jeito. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Porquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si, um povo todo seu, todo por completo, consagrado às boas obras. Irmãos, eu chorei quando li o versículo 14. Eu sou dele, ele é meu, você tem um dono. Não se engane. Não vos enganeis, amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Não há mudança nem variação, como se vê nas nuvens, nem nas ondas inconstantes do mar. Irmãos, não se enganem, o pecado não tem nada de bom para lhe dar. O Espírito Santo tem uma vida de alegria, de paz, de regozijo, de prosperidade verdadeira. Que toda máscara caia no nome de Jesus. Toda vida dupla caia em nome de Jesus. 1 de Pedro 1,15. Estou terminando. Aleluia. Oh, aleluia. Tem que ter vida para falar isso. Estou ficando embriagado. Oh, aleluia. É duro, não é do meu feitio falar assim. Mas eu sinto um peso. Oh, Deus quer dar livramento hoje. Para de ver pornografia. Você não precisa disso. Se você tem a sua esposa, Deus deu a sua esposa para você. Deus não deu outras mulheres para você. Pare de mentir, não dê lugar ao diabo, seja honesto, não roube o seu patrão, pare de falar mal do seu líder, da sua líder, do seu chefe no setor, da sua chefe. Não viva mais assim. Não diga que é o diabo lhe perseguindo se você chega atrasado. O diabo não tem autoridade contra você. Você tem autoridade para pisar serpente, escorpião e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada lhe causará dano algum. Pare de culpar os outros. Pare de culpar o seu patrão, o seu líder, o seu familiar. Pare de se enganar, de dizer: ninguém me vê, ninguém me dá apoio. A palavra é o seu apoio. Seja honesto. Comprou, pague, não tem, entre em acordo, peça perdão, explique, não fuja do seu credor, da pessoa que confiou em você. Seja honesto, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Você está machucando as pessoas, compra e não paga. Você está sendo desonesto, isso é uma brecha para o diabo lhe roubar. Isso é Páscoa, irmãos, e vem uma novidade de vida. Não queira ter, nós temos, irmãos, as coisas precisam ser construídas. Nem sempre eu tive um carro. Eu ia andando, fazer o rema. Eu andava quase 10 quilômetros para fazer o rema em 96, louvando a Deus, dizendo que era próspero. E orava: Senhor, eu quero voltar andando, é para o Senhor que eu faço. E Deus usava pessoas para me dar, na época eram uns vales, uns tickets, transporte. Meu Deus, o Senhor, eu não queria, mas o Senhor me deu, obrigado. Mas eu orava, Ele não me dá. Era assim, minha vida estava de cabeça para baixo. Eu nunca tive ninguém para me pagar um rema para mim. Você fica reclamando dos bastidores, porque não tem mantenedor, também não tive. Eu tive que trabalhar de embalador, empacotador do Bom Preço. Eu tinha tudo, minha mãe tinha dinheiro para comprar na época um Opala 0 km. Quem tinha um Opala naquela época era rico.
Ela foi embora, meu mundo acabou, aos 48 anos de idade. E não foi isso que me impediu de servir a Deus com integridade. Eu amo o Senhor. Para de enganar a si mesmo. Você é melhor do que isso, você é capaz. Deus quer ver a sua garra nos bastidores. É nos bastidores que você vai ser aprovado. Pare de negociar unção. Vá trabalhar. Deus vai lhe dar força. Eu nunca tive mantenedor. Eu ficava devendo um rema 3, 4 meses. Declarando a palavra. Nunca tive ninguém para me dar nada. Ele é declarando para chegar as coisas. Você fica reclamando que não tem mantenedor. Eu nunca reclamei que eu não tenho um mantenedor. Eu criei para Deus mandar a provisão. E chegou a provisão. Nós nos formamos. Hoje eu procuro dar às pessoas o que eu não tive. Mas às vezes parece que nós estamos, pastor Antônio, estamos estragando as pessoas, que elas não desenvolvem a fé. É uma coisa que eu gosto muito no meu filho Aleph, que eu percebo que ele está batalhando o bom combate da fé. E às vezes eu quero dar coisas e ele não aceita de pronto, porque não, pai, eu estou crendo e Deus tem honrado a fé dele. Mas eu quero que ele saiba que quando Deus move meu coração, tanto para ele qualquer pessoa, é Deus movendo por causa da fé dele. Mas sabe, parece que as pessoas têm as coisas demais e se acomodam na fé. E parece que elas gostam de pastores que não têm acesso. Para falar com eles tem que ser uma secretária, tem que demorar 30 dias, ou pegar outro pastor porque aquele pastor principal não está. As pessoas parecem que gostam de pessoas assim, que diz não para tudo, que a igreja não pode fazer isso. Às vezes parece que é melhor. Sabe, eu nunca tive o que eu dou para as pessoas, mas eu recebi do Senhor. Amém? Minha vida de casa foi muito difícil. Eu tive que crer para pagar as contas. Literalmente. De chegar à feira na minha casa, porque atrasava, trabalhando de comissão. Onde eu chegava era sucesso. Eu era promovido, eu crescia. Tinha muita inveja, muita perseguição. Mas eu crescia, avançava. Mas teve momentos da minha vida que eu tive que crer para tudo. Dinheiro chegava em minhas mãos, eu estava orando, Deus mandou lhe dar, que eu pedia ao Senhor. Eu recebia do Senhor. Então eu nunca fiquei murmurando. Amém? Então pare com isso, que isso vai minar a sua fé. De repente Deus quer lhe preparar para ser um pastor ou fazer uma obra missionária, mas você está sendo reprovado hoje por Deus, porque fica murmurando. Imagina quando estiver lá no campo missionário. Amém? Você que teria coragem de pegar há 15 anos atrás esse desafio que eu peguei, de Deus dizer no meu coração, eu quero uma igreja grande para 2.000 pessoas e olhar uma casa com piso de cimento, né? Cimento, telhado, uma receita de R$400 com 22 pessoas. Mas Deus me preparou quando eu estava crendo lá atrás para um vale transporte, crendo para pagar um rema. Quem é fiel no pouco, sobre muito o Senhor coloca. Amém? Aleluia, já estou acabando. 1 de Pedro 1:15 ao 19. Eu vou ler 2 versículos, Romanos 6:4, depois e vou chamar a Cássia para orar por você. Amém? Eu amo você, amém? Aleluia. Às vezes a gente vê o resultado, mas não vê o processo. Houve uma trajetória de construção através da confissão da palavra. Amém? De desejos, de sonhos, de colocar diante do Senhor, de chamar a existência, de provar essa palavra para poder ensinar. Eu estou passando vida para você. Eu lia os livros de irmão Rega, eu disse, eu não quero ser medíocre de dizer, olha, Deus falou assim com o irmão Rega, olha, Deus disse com o irmão Rega, eu quero ter as minhas experiências com Deus. Não é errado você falar o que Deus fez através da vida do irmão Rega, mas Deus quer fazer através da sua vida também. Eu dizia, Senhor, eu quero as minhas experiências. Até quando eu cheguei no Lamarão, comecei a pastorear, Deus disse, não leia mais nada, só a Bíblia. E até hoje, só leio a Bíblia.
Quando eu vou orar, vou ministrar, Senhor, me dê uma palavra. Deus me deu 2 visões abertas, irmãos, do meu chamado. Você não pode receber um legado desse do Senhor, passado de segunda mão. Tem que ser diretamente do Senhor. Deus estava ali, eu vou agora lhe dar a sua marca, a sua identidade. Paulo disse, eu não consultei nem carne, nem sangue, nem fui para Jerusalém, atrás daqueles que estavam primeiro do que eu, mas eu fui estar com o Senhor. E esses 15 anos, irmãos, só tenho lido a Bíblia, a palavra de Deus. Eu acho que é isso que Deus está querendo tratar comigo, porque eu creio coisas maiores. Eu sinto, irmãos, cada vez mais a unção maior, a unção, o Espírito do Senhor sobre minha vida. Eu sinto isso, irmãos, eu sinto isso. 1 de Pedro 1, 15 ao 19. Talvez você não entenda porque Deus não falou com você, Deus falou comigo. 1 de Pedro 1, 15 ao 19 diz, porém considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a nossa jornada terrena. Porquanto estáis ciente de que não foi mediante valores perecíveis, como prata e ouro, que foste resgatado do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas foste resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Amém? Ele é a nossa Páscoa. Romanos 6,4 diz, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Amém? Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças. Consagro a minha vida, o meu coração, o meu corpo, minha alma e a vida, o corpo e o coração de cada pessoa que está aqui. Eu sei que alguns estão cansados, alguns cochilaram, mas eu também sei que o Senhor conhece cada coração e que mesmo assim eles receberam, cada um recebeu e entendeu. Eu oro para que a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça esteja sobre cada um de nós, todos aqui. Eu consagro a minha vida, eu consagro cada irmão, cada irmã, eu consagro cada empresário, cada empresária, cada um aqui, Pai, dando discernimento, sabedoria nos negócios, no trato. Senhor, no nome de Jesus, que possamos a cada dia produzir frutos. O Senhor nos chamou para que produzíssemos frutos e o nosso fruto permanecesse. Eu oro pelos casais, pelas famílias, pelos filhos. Eu declaro o coração do pai se convertendo ao filho, do filho ao pai. Eu declaro unidade nessa família. Eu declaro, Senhor, famílias inteiras consagradas. Nós não somos perfeitos, Senhor, mas estamos prosseguindo para o alvo, buscando a perfeição. Eu oro por cada ovelha, Senhor. Eu oro por aqueles que não puderam vir porque estão doentes, aqueles que estão doentes aqui vieram pela fé. Eu oro para que o Senhor possa curar. Senhor, nem sempre como pastor eu vou estar com eles, mas o Senhor estará. Eu sempre estou orando por eles todos os dias. 2 vezes no dia eu tenho orado pelas minhas ovelhas. Eu oro. Que o Senhor possa cuidar de cada uma delas. O Senhor conhece, Pai, nosso coração. Eu oro que o Senhor venha contemplar a necessidade de cada uma delas. O Senhor conhece, Pai, o meu sentar, o meu levantar. Que a graça do Senhor, que o sangue de Jesus venha sobre mim, sobre o teu povo agora. Que a tua misericórdia nos sustente. Que a tua graça nos levante para correr a carreira. Que não haja em nós nenhuma impureza. Que cada um agora possa deixar todo o peso, o pecado que tenazmente assedia. Aquilo que estamos vendo agrada o Senhor. Aquilo que estamos falando no nosso dia a dia agrada o Senhor. Como estamos tratando uns aos outros, os cônjuges, esposos e esposas, como eles se tratam, agrada ao Senhor. Como fazemos os nossos acordos, as nossas compras, os nossos prazos, como tratamos os nossos superiores, agrada o Senhor? Será que estamos sendo uma expressão de Deus?
Pai, eu consagro cada um aqui, para que possamos julgar a nós mesmos, para que a Páscoa, a verdadeira Páscoa, essa passagem do império das trevas para o reino do seu Filho amado, das trevas para a luz, tenha sentido para nós, para que o mundo saiba que o Senhor nos enviou, pelo amor de uns para com os outros, todos saibam que somos discípulos, mas também pelo amor e reverência e temor ao Senhor, Pai. Consagra a minha vida como pastor, eu consagro a vida de cada um como ovelha, e eu te dou graças, no nome de Jesus. Amém? Eu amo você, glória a Deus. Aleluia. Ah, sim, gente. Queria que Cássia viesse. Vamos orar por Luiz Eduardo, está fazendo ano. Cadê a irmã? Oxente, rapaz, ele nasceu um dia desse, já está assim. Vala-me Jesus dos crentes. Venha, meu amor, para nós orarmos por Luiz Eduardo. Eu já tinha esquecido, tá vendo? Eu pedi para ela lembrar. Ele fez, é um ano já. Parece 3 anos. Eu, quando era pequeno, era magrinho, só tinha orelha. Esse menino hoje em dia, eu acho que é pão, ou então leite glorificado. Gente, eu amo vocês demais, viu? Aleluia. Você direciona a mão para cá, para nós orarmos por ele. Nós não podemos negar um pedido de uma mãe orar pelo bebê dela, né? Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te dar graças pela mamãe, pela vovó, pelos avós. Nem todos estão aqui, mas nós consagramos a vida de Luiz Eduardo, abençoamos a vida dele, para que ele possa crescer forte. Sabedoria para os avós, para sempre querer agradar o Senhor e amar mais o Senhor do que Luiz Eduardo, para não negociar a disciplina, mas para corrigir com amor, com temperança. Nós abençoamos a vida de Luiz Eduardo, declaramos o sangue de Jesus sobre ele, a bênção do Senhor sobre ele, para que venham anos e mais anos de vida, e nenhum mal poderá chegar para Luiz Eduardo, em nome de Jesus, amém. Olha que lindo, fofo, né? Amo vocês, viu? Vocês estão bem? De verdade mesmo? E aqueles meus conselhos, está seguindo? Amém. Conselho sábio, viu? Para preservar a nossa vida, a nossa imagem. Deus é bom. Aleluia. Gente, vocês estão bem? Eu, às vezes, eu quero ficar lá atrás para abraçar, apertar a mão de vocês. Às vezes não dá. Vou tentar ficar hoje, mas se eu não estiver, se sinta abraçado. Todo mundo tem o meu número de telefone de minha esposa. Fica aqui do meu lado. Você não tem porta de segurança não para ficar atrás de mim. Todo mundo tem o meu número de telefone. Se você precisar de alguma coisa, manda mensagem no WhatsApp, alguma coisa para mim, para minha esposa. Às vezes a mulher tem receio de mandar mensagem para mim, aí manda para minha esposa, mas pode mandar para mim. Eu tenho vocês como filhas e filhos, que precisar, nós estamos na brecha orando por vocês, de qual ordem for. Amém? Nós usamos a secretária só para lembrar ela. Olha, anota aí para mim nos lembrar. Vamos daqui, depois da manhã, conversar com fulano. Mas nós é que agendamos e marcamos diretamente, porque esse negócio, do meu ponto de vista, de secretária para marcar conversa é roubada, porque fica 20 dias, 30 dias. A secretária não peneira, às vezes não tem nem necessidade de conversar pessoalmente. Isso é de pastor Vudo, pode jogar fora. Estou brincando. A secretária às vezes não tem maturidade de peneirar e vai agendando, daqui a pouco não tem espaço. E o pastor conversando, na maioria só um áudio já resolve. Tem coisa que eu digo, não, a gente tem que conversar pessoalmente. Amém? Então eu quero dizer que eu amo muito você. Às vezes estamos um pouco distante, algumas viagens. Eu me preocupo demais com essas viagens, mas é impossível não tê-las por conta do ministério, né? Estivemos uma semana fora, não foi a passeio. Eu queria que fosse a passeio, confesso. Mas nós ficamos 8 anos sem férias. Tiramos ano passado, acho que 10 dias. Ou foi 15, eu não sei. Mas 10 dias assim, 2 dias aqui, 3 ali, 2 ali. Porque nós não queremos ficar muito longe de vocês. Nós entendemos que o pastor tem que estar ao máximo na igreja local. Mas algumas viagens serão
impossíveis de dizer não. Já disse para várias, mas essa de reunião de pastores, tivemos que chegar 2 dias antes, porque Cássia é da doutrinária. Segunda e terça teve reunião de doutrinária. Quarta começou até sábado a reunião de pastores. E no sábado fomos para João Pessoa para rever o pastor dela primeiro. 30 anos que ela não viu o pastor dela. Foi um chororô. Imagina, né? Ela chora até com o desenho. Imagina ver um pastor 30 anos sem vê-lo. Então foi muito bom. Estamos vendo algumas coisas. Vai ter algumas viagens que vamos ter que fazer realmente a trabalho. Já temos que ministrar em junho, em maio, na Verbo lá em Recife, 2 dias. Também tem na Bahia uma Verbo aí, eu nem me lembro quando é. Agora você lembra? Eu acho que é final de maio, começo de maio é final de maio. Em junho, já está de casais na Verbo de Salvador. Então tem algumas coisas que a gente não pode. Da Verbo de Salvador, irmãos, eu e Cássia falamos tanto não, que o Cássia a gente não pode dizer não de novo. Para estar com vocês várias vezes, né? E agora a gente vai. Então vocês compreendem isso? Tem a Alfa, eles têm os ministros aqui, pastor Salatiel, Antônio Maia, as esposas, Francioca, tem pastor Wagner que está aí se desdobrando nos 30, né? Trabalha nas horas vagas e está sendo diácono e pastor auxiliar. Então, gente, eu quero ficar confortado com essas palavras. É uma prestação de contas a vocês, porque somos uma família. Ninguém pode ficar solto e fazer como quer. Amém? Eu tenho esse comprometimento com Deus e com vocês. E quando eu converso assim com vocês, esse tipo de conversa, eu fico com a alma mais aliviada e demonstrando meu coração para vocês, porque eu não quero ser pastor turista. Amém? Eu quero estar o máximo possível com as minhas ovelhas e entenda isso. Vocês são parte da minha vida, da minha esposa, não é, meu amor? Já passei do horário, mas glória a Deus. 7h29, Deus é bom. Vou ficar lá atrás, vou conversando com algumas pessoas ou outras. Daqui a pouco eu acho que eu vou dar uma escapadinha para pegar meus negócios lá em cima e descer. Amém? E comer alguma coisa que ninguém de ferro, né? Amo vocês demais. Amém. Feche seus olhinhos que a gente tem que fazer os apelos todos certinhos. Tem alguém hoje à noite aqui, depois dessa palavra tão maravilhosa, desse ensino que foi tão inspirado da parte do Senhor, que deseja renovar a sua aliança com Jesus hoje? Eu não sei como que se encontra a sua vida de comunhão com o Senhor, mas eu acredito que esse ensino hoje foi um diagnóstico muito bom para que a gente perceba, né, como que está a nossa vida com o Senhor. Tem alguém aqui que hoje precisa dizer: Jesus, eu preciso renovar a minha aliança com o Senhor, eu preciso mesmo estar consciente de que o Senhor, de fato, é o meu Senhor, é o Senhor e Salvador da minha vida. Existem estações na nossa vida em que a gente parece que precisa de um reforço, né? São as lutas, são as distrações, situações que são muito pesadas e que parece que querem roubar a nossa força. E a gente se percebe tão distante do Senhor. Não sei se eu estou conseguindo me fazer compreender bem. Não, você não está no mundo, não está desviado, não é essa a palavra. Mas é como se você se percebesse longe do Senhor. E na verdade Ele está perto, né? Ele diz: me invoca que eu estou perto de ti. E se você deseja renovar a sua aliança hoje com o Senhor, receber essa oração hoje, nesse dia tão especial, nesse domingo de Páscoa, né? Páscoa que significa uma nova vida, uma vida santa, comprometida com o Senhor. Levante uma de suas mãos, nós vamos orar por você. O culto só termina quando esse apelo é feito. Eu vejo sua mão. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja celebra, se alegra com cada vida que renova a aliança, que se entrega a Cristo. Se você entrou aqui e não tem certeza de salvação, esse é um outro apelo. E você nunca entregou sua vida para Jesus em nenhum momento, e hoje você deseja fazê-lo. A maioria de nós aqui já fez isso um dia. Mas se você hoje entendeu o que é a Páscoa e diz: nossa, eu não tenho isso na minha vida, eu quero Jesus sendo real na minha vida, levante uma de suas mãos, nós vamos também orar por você. Levante bem alto uma de suas mãos. Os diáconos me ajudam olhando. Se tem mais alguém que quer renovar a sua aliança com Cristo, tem mais pessoas aqui, porque Deus me mostrou algumas pessoas aqui na frente. Tem mais pessoas aqui. Você não está desviado, você não está afastado da igreja, você está precisando de um renovo do Senhor, dessa renovação que vem quando a gente dá um passo e diz: Senhor, eu quero receber. Eu vejo sua mão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, nos corações. Não deixa ninguém sair daqui, Pai, sem estar renovado, sem estar com a consciência da presença do Senhor tão perto. Eu quero que
Você levante suas mãos. O Senhor, Ele não rejeita nenhum de nós, irmãos. Por mais erros, por mais distante que a gente pense estar do Senhor, mas Ele está perto de nós. E hoje pode ser um dia que vai marcar a sua vida. E todos os dias que você ainda vai viver nessa terra, vivendo uma vida leve, sem peso, sem culpa, sem estar fazendo tudo sozinha, porque você não precisa fazer tudo sozinha, porque o Senhor é o seu ajudador. Amém? Pela última vez eu vou perguntar se tem mais alguém. Levante bem alto uma de suas mãos. Eu vejo sua mão também lá atrás. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, ora, a igreja intercede. Não fica distraído agora na hora do apelo. Liderança, voluntários, pastores, mídia, músicos. Orando em outras línguas. Orando no Espírito Santo. Nos ajude nesse apelo. Se você está bem com Deus, graças a Deus. Mas nós temos que ser instrumentos do Senhor para que outros venham. Vem para cá, você que levantou sua mão, um irmão aqui que levantou a mão, teve um irmão aqui desse lado que levantou a mão. Levante sua mão. Não sei se eu compreendi bem, se o Senhor deseja estar aqui. Vem aqui para frente. É importante vir aqui à frente. Sim, é importante você dar esse passo de fé em direção ao Senhor. Se levante do seu lugar. Estenda uma de suas mãos. Se quiser que algum irmão lhe acompanhe. Mas venha para cá, para esse altar no nome de Jesus. Como nossos irmãos aqui já fizeram. Estenda as mãos para cá enquanto o Espírito Santo está trabalhando aí. Os intercessores intercedendo. Orando em outras línguas. Nenhuma vida vai sair daqui hoje sem o toque do Senhor, sem a certeza da salvação, sem estar bem na presença do Senhor. Pai, acolhe eles, Pai, cuida deles, Pai. Poxa vida, nós recebemos eles, Pai. Nós amamos eles, Pai, e eles são o presente que o Senhor trouxe para nós hoje. A vida desse homem, Pai, a vida das meninas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus que acolhe, Pai, que traz para perto, Pai. Todos, Pai, que querem o Senhor está perto. Aquela mulher que pecou, e tantos exemplos na Bíblia, Pai, de pessoas que não tinham nada, Pai, nada para dar em troca, mas o Senhor disse: eu não condeno vocês também. E nós amamos eles e recebemos eles, Pai, e nos comprometemos em cuidar deles e em viver Jesus, para eles verem que é possível viver uma vida que mostre Jesus, Pai, no trato, no amor, no cuidado, no acolhimento, Pai, no receber a vida deles. Nós declaramos, Pai, toda a dor, Senhor, todas as cicatrizes, Pai, o Senhor é capaz de colocar um bálsamo e curar, para que isso não fique mais doendo e lembrando ela, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a vida deles tem um propósito lindo, Pai. Nós vamos ver cumprido o plano do Senhor na vida deles, Pai, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos dar a maior salva de palmas da vida, irmãos, celebrando de verdade a vida deles, porque Amém, amém, querida. Glória a Deus. Deus é tão bom e tão fiel. Né, bebezinha? Quantas vezes precisar, o Senhor vai estar sempre, viu? Enquanto você vai na caminhada, às vezes é preciso estar aqui na frente, nesse apelo, né? Às vezes e tem mais gente que precisava estar aqui. Eu não sei o que prende você na cadeira e que você não veio, mas amém, amém, irmãos? Deus é bom e fiel. Amém. Podem conduzi-los para os nossos conselheiros ungidos. Vocês também são conselheiros. Meu Deus, é muita coisa. Eles também servem no DI, são diáconos, fazem rema. Meu Deus do céu, tem 2 empregos. E é isso, Jesus só chama a gente ocupada. Vamos dar mais uma salva de palmas enquanto ele sai. Ó, que coisa boa. Mais um segurança pro pastor aí, ó, como ele brinca, né? Deus está resgatando os homens, os adolescentes, os jovens. É tempo de colher almas, né? Para o Senhor. Deus é fiel. Sempre que o pastor conta a experiência dele a respeito de leitura de livros, eu sempre gosto de pontuar de que esse é um comando que ele recebeu de forma pessoal para a vida dele. E antes desse comando, na caminhada dele com Cristo, houve muitas leituras de muitos livros que edificaram a vida dele, que inspiraram a vida dele. Nós fizemos inúmeras leituras antes do rema, durante o rema, e
Charles Spurgeon, ele falou assim, faça dos livros um lugar de visita, mas que a Bíblia seja a sua casa. Amém? Os livros são o nosso lugar de visita. A gente visita os livros, se inspira nos testemunhos dos homens e das mulheres de Deus, mas a Bíblia é a nossa casa. E eu recomendo a que você faça leituras. As leituras que nós recomendamos aqui, elas são lidas antes de serem apresentadas. Existe uma comissão que olha os livros, que seleciona livros excelentes, com um bom alimento, para te ajudar a crescer. A Bíblia é a nossa casa, mas nós não podemos esquecer que existem homens e mulheres inspirados que escreveram bons livros. Entendem sobre isso? Nós olhamos para a experiência do nosso pastor e respeitamos ela. É um comando que ele tem fluído, tem funcionado para ele. Mas é uma experiência pessoal e com ele. Entendem sobre isso? Isso não é a regra. Então eu faço leituras de livros, eu preciso de leituras, eu preciso ouvir também, receber de outros homens e mulheres de Deus. Eu me inspiro, eu preciso disso ainda, me inspiro para a minha vida, para ensinar vocês, para minha vida pessoal. Eu tenho leitura como um hábito de prática mesmo, de vida. E aqui a gente tem livros tão maravilhosos do irmão Hagin, El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Esse livro, ele traz um panorama bíblico tão abrangente da cruz, do que Cristo fez na cruz, no tocante a suprimento financeiro. É uma área que muita gente aqui o diabo tem batido, né? Mas o El Shaddai é aquele que supre a minha, a sua vida. E quanto mais você conhece sobre a área que você está sofrendo, mais munição você tem para parar de sofrer e para sair daquela área com vitória. Amém, irmãos? E tem esse livro que é o clássico, é um dos mais excelentes do irmão Rei, que é o Nome de Jesus. É onde você aprende a autoridade que você tem no nome de Jesus, para que situações e lutas recorrentes, elas não acorrentem a sua vida, mas que você consiga se posicionar e colocar para fora da sua vida tudo aquilo que Deus não quer que esteja mais lá. O diabo não tem a última palavra, a falta não tem a última palavra, a doença não tem a última palavra. O nome de Jesus é aquele nome que está acima de todo nome, e que Ele tem a última palavra na minha e na sua vida, amém, irmãos? Mas isso a gente aprende lendo, estudando, recebendo esse conhecimento para poder aplicar. E esse outro aqui, assim como ele é, Realidades da Nova Criação, é um retrato de quem você e eu somos em Cristo Jesus. Mostra a nossa identidade como cristãos à luz das Escrituras. São literaturas que vão fundamentar ainda mais a sua vida dentro dos ensinos que a gente traz aqui para vocês nos cultos, tá bom? Então, nosso Verbo Shop está lá em cima para te receber. E é isso. Tem avisos, filhinhos? Vamos ficar em pé. Terça-feira tem culto do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre aquilo que o Espírito Santo colocar no nosso coração. Traga pessoas para o culto de terça-feira. Nós vamos orar sobre os enfermos. Temos uma cantina lá fora. Pastor Diego, Nai, a equipe deles hoje é que estão comandando. Tem caldinho de sururu com a farofa do pastor Diego. Aquela farofa. Então ele fez com muito capricho. Mandou para nós de manhã cedo o vídeo. Desde de manhã que ele começou a preparar com muito carinho. Essas cantinas, a renda delas é voltada para os cursos da nossa reforma, da nossa construção. E você pode ter também um tempo de comunhão. No segundo semestre, a gente crê no nome de Jesus que vamos começar as obras do Verbo Shop, do Verbo Café lá em cima. Amém, minha gente? Vai terminar o culto, você pega o elevador, sobe lá, toma seu cafezinho gourmet, senta nas mesinhas com os irmãos, não suja, não rasga nada, não deixa nada derramar. Come educadamente, civilizadamente, tem um tempo de comunhão e vai para casa. Amém, gente? Já já a gente vai ter o nosso último andar totalmente concluído. Quem crê nisso, minha gente? Eu quero muito esse espaço pronto para a gente ter esse tempo de comunhão. E eu sei que até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando. Amém? Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida e uma semana extraordinária de encontros com o Senhor, de momentos a sós com Ele, aonde Ele vai se apresentar e falar e te orientar de forma pessoal. Eu declaro direções claras e palavras específicas se cumprindo na sua vida durante esses dias. Será uma semana extraordinária no nome de Jesus. Amém, queridos? Cumprimenta seu irmão e até terça-feira.